submissão e subjugação. Esses termos na Bíblia, eles praticamente se equivalem, mas hoje eu gostaria de separar os dois de modo mais didático para você entender sobre o que eu estou falando. Quando eu falo subjugação, eu estou falando de uma relação entre líder e entre liderado, de uma relação entre sacerdote e entre congregado, entre pastor e congregado, ou mesmo na relação entre marido e esposa, que seja autoritária, que seja abusiva, que traga abusos psicológicos ou até mesmo físicos, abusos de diversos tipos. Esses abusos eles vão ter por ocasião doutrinas deturpadas, visões acerca do evangelho que são totalmente deturpadas, visões, interpretações da própria escritura que são deturpadas. E por isso é importante a gente refletir um pouco nisso, para que você não fique à mercê disso. A primeira vez que eu escrevi sobre esse tema foi há aproximadamente 15 anos, tem um pouco mais de 15 anos. E eu lembro que eu escrevi um texto sobre as autoridades inquestionáveis. E naquela época eu nem era pastor, mas eu já tratava disso de modo bem preocupado, porque era preocupante a forma que aquilo era aplicado. Para ter uma ideia, eu venho de um tempo onde o segmento neopentecostal dizia que se alguém saísse de uma determinada igreja, que não se sentisse bem, saísse sem a bênção do pastor, estava debaixo de maldição. E aqui é importante a gente buscar um equilíbrio, porque às vezes você está diante de um bom pastor, de um bom líder, de um homem humilde, um homem não soberbo, um homem que se preocupa com a congregação, que se preocupa com a saúde da congregação. Mas às vezes a palavra é tão exortativa, é tão contra os seus princípios, apesar de ser bíblica, que você não se submete. Mas quando isso acontece, esse pastor que é seguro de si, que caminha segundo a sua consciência, esse pastor certamente ele não vai dizer que você está debaixo de maldição. Ele vai utilizar quase que aquele texto de Paulo lá em Gálatas 4. Por acaso eu me fiz seu inimigo por lhe dizer a verdade? Mas na preocupação no amor, um pastor ele que exorta com amor, com preocupação, com zelo, porque ele sabe que vai ter que dar conta daquela vida diante do Senhor. Esse pastor é evidente que às vezes ele é mais duro, mas ele não é autoritário. Às vezes ele é mais positivo, mas ele nunca vai ser abusivo. Agora, pastores inseguros que tentam trabalhar, que tentam fundamentar a sua teologia em retalhos do evangelho, transformam a sua teologia, pegam o evangelho, convertem numa coxa de retalhos e isso se torna a sua teologia. Esses pastores têm uma necessidade de subjugar, sim, porque normalmente eles nem argumento eles têm para conseguir conversar, para conseguir expor o que fala. E esses pastores eles passam a exercer o autoritarismo, sim. Autoritarismo de tal modo que passam a definir o que o crente deve ou não fazer. Por favor, gente, isso é muito perigoso. Um pastor seguro de si não faz isso. Agora, um pastor inseguro que ainda não amadureceu, pastor, né? Ou líder espiritual inseguro que ainda não amadureceu, ele precisa subjugar para manter a sua autoridade. Ele precisa subjugar de fato para ele conseguir manter o quórum. Ele precisa impor medo, por meio de seja de maldição, disso ou daquilo, para ele conseguir manter as pessoas debaixo da autoridade dele. Porque quem não tem autoridade se vale do autoritarismo. Quem não tem argumento
se vale da humilhação. Isso vale para a relação congregacional, mas também vale para a relação familiar. Quantos homens que pegam os escritos de Paulo, distorcem a tal ponto e acham que a esposa tem que se subjugar a eles, e que quer subjugar a família, vem de modo autoritário sobre os filhos, sobre a família. Tem homens que fazem isso sobre enteados. E tudo isso fica muito maluco, fica muito louco. Eu quero dizer para vocês que um homem que é homem, primeiro, ele é insubjugável. Eu estou falando aqui no termo pejorativo. Ele não vai se subjugar à ordem de um pastor quando essa ordem é manifestamente contrária à Escritura, contrária aos princípios da Escritura. Ele vai se submeter quando ele vê que ali está aplicado um princípio espiritual, mas um princípio real, não um princípio baseado num achismo ou numa teologia, uma teologia vazia de verdade. Um homem que é homem, ele não exerce autoritarismo sobre sua esposa, não. Ele nem precisa disso. A sua esposa vai se submeter em amor e admiração àquilo que ele é, por causa do que ele é. Porque antes de tudo, ele ama. E ele se dedica, ele zela, ele cuida, ele protege. Ele pacifica, ele não se impõe, mas ele simplesmente abraça, ele alberga, ele de fato zela. E se submeter a um homem assim, meu Deus do céu, é como se submeter ao próprio Cristo. Se submeter a um pastor assim é como se submeter ao próprio Cristo. Eu me recordo que esses pastores que são vazios de doutrina, que pouco buscam entender a Escritura, muitos deles se valem de palavras, de clichês. Porque tem que ser obediente à autoridade, se for desobediente você está debaixo de maldição. Entendam uma coisa, Davi, ele sai de perto de Saul, porque senão ele seria morto. E quantas pessoas estão morrendo porque estão se subjugando a homens autoritários, perversos, a mentes perversas, ou a mentes inseguras, imaturas de meninos. Porque nesse viés tanto faz. Se a gente está diante de alguém inseguro, essa insegurança vai perverter a sua liderança e ele vai começar a agir com autoritarismo. Não foi assim com Saul. Saul era um homem totalmente inseguro. Quando vê a popularidade de Davi crescendo, o ciúme adentra o seu coração e o que ele faz? Passa a perseguir o cara. Passa a perseguir o homem. Quando ele descobre que Davi foi ungido rei, ele fica louco. E ele não consegue mais viver com paz. Um homem que vivia com medo dos seus inimigos, vivia com medo disso, com medo daquilo. Um homem que precisa consultar a uma pitonisa com uma doutrina totalmente antibíblica, mediúnica, para que ele possa, para que ele possa, de alguma forma, trazer uma resposta para si, de tanto que o cara ele é vazio de segurança, tanto que ele é imaturo, tanto que ele é moleque. Um homem que é homem, ele não subjuga a sua família, não subjuga seus filhos, não subjuga aqueles que estão debaixo do seu teto, da sua casa. Pelo contrário, ele os conduz em amor ao amor de Cristo. Um pastor que é homem, que é maduro, que não é perverso e nem menino. Um pastor que buscou a sua teologia centrar ela na centralidade de Cristo, na glorificação de Cristo, mais do que a sua soberba e a sua arrogância. Ele não precisa subjugar ninguém, ele não precisa humilhar ninguém.
Ele não precisa dizer que uma pessoa que saiu da sua congregação saiu por conta debaixo de maldição. Pelo contrário, ele sabe que se alguém não se submete àquilo que ele prega, essa pessoa ela vai sair dali e ela vai estar muitas das vezes vulnerável à subjugação justamente porque não se submeteu à palavra da liberdade, do amor, a palavra que de fato gera libertação. Esse pastor ele é livre. Esse pastor sabe que se alguém não se submete à sua palavra, é vulnerável aos lobos. É uma pessoa que provavelmente vai ajuntar para si doutores, mestres, segundo as suas próprias concupiscências. E esses mestres são o juízo de Deus para aquelas ovelhas que não se submetem, que não obedecem aos seus pastores, mas pastores verdadeiros, pastores humildes, pastores conscientes do significado do evangelho em si mesmo. Eu já vi, gente, pastor que foi capaz de subjugar a própria esposa a não fazer um tratamento para câncer de mama. E a sua esposa definhou e morreu porque o cara dizia: Deus vai te curar, Deus vai te curar. E não autorizou ela, olha isso, a fazer o tratamento, a retirada do seio. E ela morreu no fim da vida, ela ainda ficou sozinha, o cara lá no orgulho dele, na arrogância dele, mal ia visitar ela no hospital. E a família, os irmãos, os pais, vendo ela definhando e morrendo, tiveram que estar ali junto dela. Isso foi pessoas. Eu vi isso como testemunho de pessoas próximas a mim. Gente, outras coisas que se eu falasse aqui para vocês, vocês iam virar assim e falar: não acredito quanto a isso. Atos criminosos têm sido perpetrados contra pessoas, contra mentes, por causa desse autoritarismo arrogante, soberbo, demoníaco. Tiago 4,7 diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A sujeição a Deus, você tem que ir a sujeição aqui, ainda que você utilize o verbo subjugar. Eu vou lá para Mateus no capítulo 11, onde Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós. É que a palavra jugo, que participa do radical da palavra subjugar, é o sufixo da palavra subjugar. Ela significa, de fato, se submeter ao jugo de Jesus. É estar sob o jugo de Jesus. Nesse sentido, subjugar é bom. Mas no sentido como eu vinha tratando com vocês para separar uma coisa da outra, é sempre ruim. Sujeitar-se a Deus é trazer sobre vós, é colocar sobre você o jugo suave, o fardo leve, o fardo da liberdade. É você se submeter à liberdade do Espírito Santo. E ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Gente, quando lá em Mateus 8, Jesus diz que aqueles líderes religiosos, eles na verdade eles eram a descendência de Satanás. Ele fala: vós sois filhos do diabo, porque eles utilizavam o engano, a distorção da escritura para subjugar as mentes das pessoas. E Jesus falou: e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus estava fazendo um convite a não se subjugar, a resistência ao diabo. E existem homens que se demonificam, que se tornam diabo, sim. E a estes você tem que resistir. Isso não é ser insubmisso, não. As pessoas estão confundindo uma coisa com a outra. A estes homens você deve sim resistir. E você não está atraindo para você nenhum tipo de maldição, não. Misericórdia, fuja desse tipo de jugo. Entenda isso na simplicidade do que eu estou te dizendo aqui hoje, para que você não se submeta a todo tipo de maluquice.
Tem gente impondo todo tipo de doutrina maluca sobre você. E se você fala alguma coisa, o cara ainda diz que você está debaixo de maldição. Pelo amor de Deus, o Senhor já te livrou da maldição da lei. Mas entenda o seguinte, quando você está diante de um homem zeloso, de um pastor zeloso, de um líder amoroso, a esse sim, sujeite-se a ele, obedeça a ele. Para que ele não faça isso com pesar. Para que ele não faça isso com dor. Para que ele exerça o ministério com alegria e não com tristeza. Como já disse Paul Washer, procure sempre a igreja que esteja mais próxima da tua Bíblia e não a igreja mais próxima da sua casa. Se você precisar andar 20, 25, 30 quilômetros, faça isso, mas se submeta ao pastor que esteja mais próximo da tua Bíblia, à congregação que esteja mais próxima da tua Bíblia. Você vai ver o tanto que isso é libertador no Senhor, tanto que isso vai te trazer paz. Eu espero que você entenda isso no amor de Deus. Que você, se você é algum líder, se você é pastor e ouviu isso, que você também compreenda isso. Para que você busque centrar a sua teologia na glória de Deus e não na sua soberba. Para que você busque fundamentar aquilo que você prega, para que você busque, para que você esteja preparado para defender com mansidão aquilo, a razão da sua esperança, a expor com mansidão a razão da sua esperança. Que Deus te abençoe. É um vídeo um pouco longo, mas que Deus possa falar ao seu coração. Amém. Glória a Deus.